Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos à nossa programação. Esta é a sua Rádio GB e o programa Conexão Missionária. O tema da nossa mensagem de hoje é o maior encontro das nossas vidas. Então, já abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 10 deste capítulo 4 do Evangelho de João. Então acompanhe a leitura com a gente, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, as nossas vidas são marcadas por diversos encontros, uns bons, outros nem tanto. Entretanto, por qualquer motivos, uns marcam as nossas vidas para sempre, positiva ou negativamente. No trecho que lemos, vimos que o encontro de Jesus com a mulher samaritana deixou marcas para sempre. Então, aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. E nós vamos tentar detalhar algumas questões a respeito desse encontro maravilhoso dessa mulher. Mas podemos afirmar sem dúvidas que foi o encontro da vida daquela mulher, ou o maior encontro da vida daquela mulher. O apóstolo João, ele tem a destreza de retratá-lo em seu evangelho de uma maneira muito especial. Então não foi por acaso que João resolveu retratar no seu evangelho este fato, este encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Ele pode ver
que foi um encontro que marcou não só a vida da mulher samaritana, mas de uma nação inteira. Podemos afirmar que encontrar-se com Jesus, então, é ficar marcado para sempre. Você já pensou nisso? Qual foi o encontro que marcou a sua vida para sempre? E sobre esse trecho, podemos fazer uma reflexão sobre o impacto causado a todos de o porquê desse encontro. Primeira situação que nós vamos analisar aqui é quando diz que era necessário passar por Samaria. Então, veja bem, pelo menos podemos ver que duas situações muito importantes refletem esse versículo quando ele diz era necessário passar por Samaria. Primeiro, geograficamente, em linha reta era o caminho mais rápido para o norte. Samaria estava localizada sobre uma colina de 91 metros de altura, a 67 quilômetros mais ou menos ao norte de Jerusalém. Então, quando se ia da Judeia para a Galileia e da Galileia para a Judeia, era necessário passar por Samaria. Ainda que os judeus evitassem essa passagem muitas das vezes. E a outra situação, porque era necessário passar por Samaria, era porque havia uma mulher que precisava de Jesus. A mulher samaritana necessitava de um encontro que mudasse a sua vida. Ela era uma mulher de muitos problemas. Ela não tinha só um problema, ela tinha muitos problemas. E podemos verificar que até aquele momento ela não via razão para a sua vida continuar. Mas tudo foi modificado de maneira surpreendente e de onde ela menos esperava. Isso acontece muito nas nossas vidas quando nós estamos passando por situações difíceis e nós não encontramos razão para continuar a nossa trajetória, seja ela profissional, seja ela de alguma forma emocional, de uma situação particular, e em muitas dessas situações, de onde menos esperamos, alguém nos estende as mãos. Então, uma segunda situação que analisamos também é que Jesus, em sua caminhada, ele quebra diversas barreiras. Jesus, indo da Judeia para a Galileia, ele entra em Samaria. Então, veja bem que os tipos de barreira que Jesus quebra, elas são altamente significativas para muitas pessoas, para muitas culturas. Então, Jesus, em sua caminhada, ele quebra muitas dessas barreiras. E a primeira barreira que a gente vê ele quebrando é essa barreira cultural. Aquela mulher de Samaria não esperava que um judeu falasse com ela, porque os judeus desprezam os samaritanos. Então, primeiramente, a gente observa que esta mulher, ela se assusta quando Jesus fala com ela, porque Jesus era judeu e ela samaritana. E os judeus
não se davam bem com os samaritanos por diversas questões. E a segunda barreira que nós vemos Jesus quebrar é essa barreira social. Uma mulher não poderia ficar conversando com um homem, mas para Jesus isso não importava. O que importava era que aquela mulher necessitava de ajuda. E podemos ver também que uma outra barreira que Jesus quebra nesta situação aí, nesse trecho, é a barreira da religiosidade, né? Então, a terceira barreira que Jesus rompeu foi a barreira religiosa, porque para ele a questão não é onde devemos adorar a Deus, mas que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto porque a mulher samaritana, ela tem um diálogo com Jesus e ela pergunta onde devemos adorar a Deus. Uns dizem que deve ser em Jerusalém, outros dizem que é em Samaria. Então Jesus lhe dá uma resposta bastante enfática quando ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que não importa onde você esteja, a sua adoração é válida a Deus quando você faz de todo o coração. E, por terceiro, Jesus resolveu o problema daquela mulher. Nós podemos ver que qualquer pessoa que se encontra com Jesus tem a sua vida transformada. Ninguém que teve encontro com Jesus permaneceu da mesma forma que foi encontrado. Há um sentimento de querer uma nova vida. Há também, muitas das vezes, o dever de mudar de vida, mudar de trajetória. Às vezes estamos caminhando numa trajetória totalmente contrária à vontade de Deus. Então, quando nós temos esse encontro com Jesus, a nossa vida ela é mudada, ela é transformada pelo poder de Jesus e pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Então, para nós concluirmos esta nossa mensagem, só podemos dizer uma coisa: esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana foi transformador não só para ela, mas para uma geração inteira. Por isso, nós lhe convidamos para ter um encontro com o Mestre. Esse Mestre é Jesus, para que a sua vida seja transformada para sempre. Amém, meus irmãos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que Deus possa nos confortar, nos abençoar com a sua palavra e nos esclarecer cada vez mais que quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida ela é modificada, ela é transformada para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus.